Bom dia, meus amigos. Aos que estão aqui, pessoal de casa, encarnados e desencarnados. Mais um domingo de muita gratidão, gente. É muito bacana, é de muito orgulho, é de muita felicidade a gente estar podendo ter a oportunidade de estar aqui nessa casa. Eu vou começar com a lição de abertura hoje. E no primeiro domingo, eu gosto de trazer o livro Pão Nosso. É um livro que a gente usa lá em casa para a gente fazer o evangelho. É um livro que eu sinto que tem um puxãozinho de orelha, mas é leve. E é muito didático, ensina muito. Então eu gosto muito desse livro Pão Nosso. É de fácil entendimento. No primeiro domingo desse mês, eu trouxe a lição de número 61, que tem o título O Homem com Jesus. Essa passagem, ela fala das transformações que a gente sofre quando a gente começa a ter Jesus, a estudar o Evangelho, a praticar os ensinamentos do Mestre. Eu vou só dar uma recapitulada rapidinho para a gente poder passar para o próximo capítulo. Então fala assim: com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, do vício à virtude, enfim. E aí no final fala assim: quais píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Eu acho que a gente não tem a resposta para essa pergunta ainda não, porque se a gente soubesse, se a gente tivesse essa resposta, provavelmente eu acho que a gente já estaria fazendo um pouquinho melhor com essa ferramenta que Jesus nos deu, que é o amor, que é a caridade. Beleza. Então, esse capítulo foi muito do que o homem se transforma diante de Jesus. O próximo capítulo, que é o capítulo 62, é meio que o inverso. Intitulado de Jesus para o Homem, me parece muito sobre as transformações que Jesus teve que passar para vir ficar aqui com a gente, para vir andar nessa terra, para vir nos ensinar, para vir nos amar. Então vamos lá. Jesus para o homem. E, achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso está em Paulo, nas cartas aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência com os pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio. Essa dói. De redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado de criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador de vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, o que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino? Jesus foi tudo isso e um pouquinho mais. E a pergunta final aqui, rapidão. O que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Não teve nada que Jesus não fez por nós. Ele fez tudo pela gente. Ele ainda faz.
A pergunta que eu faço é: o que a gente faz por Jesus? É complicado, gente, porque eu tô com o quê? 30 anos. Eu vejo tanta coisa em mim que eu preciso mudar. Eu vejo tantos vícios morais que eu preciso melhorar. E eu penso que, tipo, eu não sou tão bom para estar aqui, mas ao mesmo tempo eu sei que o contato com Jesus é o que vai me manter no caminho. Então eu não vou desistir, eu não vou largar isso, eu não vou esperar eu ser perfeito para me estar aqui, tentando ajudar vocês, tentando me ajudar também, porque tudo que eu falo para vocês, eu estou falando para mim. Então, o conselho maior que eu dou é esse: Jesus, ele veio, ele nos mostrou, ele sabe do nosso coração, ele nos entende, ele não nos cobra perfeição right now. Então, tipo assim, ele é paciente, ele nos ama, ele nos vai dar a oportunidade da gente melhorar, da gente entender mesmo o amor ao próximo. Tem uma outra parte que fala aqui, que é muito massa, que eu queria refletir um pouquinho com vocês. O mestre desceu para servir. Se Jesus, que é Jesus, um espírito crístico, um espírito perfeito, veio para servir, o que a gente está fazendo aqui? A gente também veio para servir. A gente veio em nome de Jesus. A vontade de Jesus é que a gente sirva. E o que é quando a gente fala a gente veio em nome de Jesus? Tem uma parábola dos servos que, quando Jesus está contando, ele fala que o servo foi em nome do Senhor. Ou seja, o Senhor pediu o servo para fazer aquela tarefa. Ou seja, aquela tarefa que o servo está desempenhando foi a pedido do Senhor, foi a vontade do Senhor. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, é na vontade do Mestre. A vontade do Mestre é que a gente sirva os nossos irmãos da mesma forma que ele, perfeito, veio nos servir. Então, eu queria deixar isso aqui para vocês, de que a gente aqui, a gente está a trabalho, a gente está a servir de bom grado, com amor, com caridade a todo mundo, porque foi o que nos foi ensinado a fazer, foi o que nos foi exemplificado a fazer. E como Jesus mesmo falou, eu venci o mundo. Então, ele teve que, só voltando, só recapitulando, um primo nosso, um primo da minha esposa, na verdade, a gente discutindo sobre espiritismo, ele também é espírita e a gente adora conversar com ele, ele falava que Jesus teve que sofrer muito para vir para esse mundo. E eu escutava isso, eu falava assim, Jesus sofrer? Eu não conseguiria entender essas duas palavras na mesma frase, porque Jesus, sendo um espírito tão perfeito, de tanta luz, como que ele ia sofrer em estar aqui? Mas aí a gente vai estudando, a gente vai aprendendo mais e mais, e a gente vê que o Espírito de Jesus era tão grande que ele não cabia mais nesse mundo. Ele teve que ser comprimido, tipo assim, Jesus teve que buscar aqui na Terra elementos terrestres, sutis, para ele refazer o perispírito. Jesus não tinha nem perispírito mais, era só luz. Como que um ser desse pode viver aqui nessa terra, num mundo de provas e expiações? Não tem como. Se ele chega aqui agora, gente, a gente não vê nada, porque é só luz. Então, ele sim, ele teve que passar por uma reformulação para vir aqui estar com a gente. Igual fala aqui, que se humilhou depois que eu fui entender. Mas Jesus se humilhar, ele não precisa, ele é Jesus. Mas os humilhados serão exaltados. E ele veio mostrar isso. Ele, como perfeito, ele veio mostrar que ele, sem precisar de se humilhar, ele tinha que se humilhar para depois ele ser exaltado. E foi o que aconteceu. Ele veio, se humilhou, foi crucificado, sofreu, porque ele estava encarnado, então ele sentiu tudo que a gente sentiu. Ele sentiu raiva quando ele chegou lá no templo e viu que estava tudo
mudado, que a casa do Senhor dele, que o templo que era feito para glorificar o Senhor, a gente estava usando para fazer comércio, para fazer sacrifício que ele nem queria que fizesse. Então, ele veio sentir mesmo as emoções que a gente sentiu, para mostrar para a gente que tudo que a gente sente, ele sentiu e a gente consegue vencer o mundo assim como ele venceu. Basta que a gente renuncie a nós mesmos. Foi o que Jesus mais fez. Aliás, não sei. Não posso falar isso, que foi o que ele mais fez. Mas eu tenho certeza que é o que ele mais quer que a gente faça. Porque Jesus, como um espírito perfeito, crístico, missionário, que veio com uma missão, ele sabia o que ele tinha que fazer. Tanto é que quando ele falava com os apóstolos, ele falava, eu vim para fazer a vontade do Pai. Ele sabia qual era a vontade do Pai e ele veio em nome do Pai, para fazer a vontade do Pai. Então, eu só queria trazer isso para a gente entender que Jesus, ele viveu como a gente. E ele venceu o mundo. E se ele conseguiu, ele nos deixou ferramenta suficiente, que é o Evangelho, que é a Bíblia, que é essa casa, para que a gente faça o mesmo também. E ele falou, vós sois deuses. Então, a gente tem ferramenta, a gente tem a centelha divina no nosso coração, que nos permite cada vez mais tentar um pouquinho sempre como Jesus. E, gente, a luta é diária. A luta é diária, não é uma... A guerra, elas são vencidas com batalhas, e a gente enfrenta batalhas todos os dias. Todos os dias a gente tem oportunidades novas de vencer a nós mesmos, de vencer nosso orgulho, nossa vaidade e o egoísmo. E falando em orgulho, vaidade e egoísmo, me vem esse tempo que a gente está vivendo agora. Um tempo de muita hostilidade, e mesmo depois de tantos ensinamentos, de tanta evolução tecnológica, de tanta coisa que a gente já superou nessa terra, a gente ainda está enfrentando tempos de guerra. Então a guerra, ao mesmo tempo, é um tema muito antigo, é uma coisa muito atual, é um tema muito atual, que a gente tem que rezar, a gente tem que manter o pensamento positivo e a gente tem que nos melhorarmos. A gente tem que tentar ser melhor a cada dia para que a gente consiga eliminar pouco a pouco esse sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, que é o sentimento que origina todo esse caos, essa hostilidade que está acontecendo no mundo. Então, vamos ter o pensamento positivo, vamos tentar trabalhar em nós mesmos, assim como Jesus trabalhou nele, para que a gente possa servir melhor, para que a gente possa viver melhor nesse planeta. Essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar. Agora a gente vai fazer uma oração que eu sempre começo com um agradecimento muito genuíno, do fundo do meu coração, a Jesus, por tudo que ele já fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele vai continuar fazendo pela gente. Eu agradeço muito também ao Getú, que sempre nos abraça, que sempre nos acolhe, e a toda a espiritualidade benfeitora dessa casa. Obrigado, meus irmãos, obrigado, minhas irmãs. Que Jesus continue abençoando e protegendo todos vocês, hoje e sempre. Agradeço também aos trabalhadores da casa, aos frequentantes, ao pessoal de casa que está sempre junto com a gente e que faz essa casa crescer. Obrigado a cada um de vocês, que Jesus continue nos abençoando e nos protegendo hoje e sempre, meus amigos. Muito obrigado. A gente vai passar para o estudo do Livro dos Espíritos agora, tá com o Carlos. Lembrando que agora a gente pode fazer perguntas e respostas, interagir. Muito obrigado, gente. Feliz domingo para todos vocês. Bom dia, gente. Como o Kaique já falou, meu nome é Carlos, para aqueles que não me conhecem, tá? A gente vai agora dar prosseguimento
neste momento com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de pergunta e resposta. Foi um livro que foi publicado pela primeira vez em 1857. Foi através da publicação do Livro dos Espíritos que Kardec deu início à doutrina dos Espíritos. Tá? É um momento que todos podem participar, certo? Qualquer assunto que seja referente ao tema abordado aqui no momento pode ser, a pessoa levanta a mão e pode perguntar e pode colaborar com nossos estudos. Então, o estudo a gente não estuda sozinho, tá? A gente está no capítulo 4 da lei de reprodução, ok? E o tema do capítulo é casamento e celibato, tá? Antes de começar, eu só quero falar uma coisa. O que o Kaique levantou aqui do sofrimento de Jesus e que Jesus precisou passar para encarnar aqui na Terra, tá, gente? Jesus encarnou aqui, ele não reencarnou. A espiritualidade traz no livro Universo e Vida de Auro, de Hernani Santana, que foi um planejamento mais ou menos de 500 anos da espiritualidade, que Jesus passou para passar por esse processo de encarnação. E realmente ele teve que tirar a espiritualidade que acompanha, ele teve que tirar dos elementos mais puros, mais sutis do nosso planeta para recompor o perispírito dele, porque um espírito puro, crístico como ele, já não tinha mais o perispírito como a gente tem, tá certo? E não tinha o perispírito desse planeta aqui. Cada perispírito ele é composto das substâncias materiais daquele planeta. Num dia que a gente chegar e se evoluir bastante e a gente for levado para um outro planeta que seja mais evoluído, não vai ser a mesma composição química, física e material desse planeta, porque obrigatoriamente cada planeta tem suas matérias. Então, obrigatoriamente, a gente não precisa carregar esse perispírito que a gente carrega conosco, tá, gente? A pergunta 695 que Kardec faz à espiritualidade, vocês estão me escutando? Sim. 695. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? Quando a gente se casa, certo? É contrário à lei da natureza o casamento? Que bom, né, gente? Que bom. A resposta da espiritualidade é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. E aí, sempre visitando o livro Filosofia Espírita do espírito Miramês. Nossa, deu um branco, gente. A idade chegando. Miramês. Miramês, ele faz um estudo em cima das respostas que a espiritualidade nos traz, tá? Ele fala: o casamento, sendo uma simples união, é lei natural para todos os seres, em todos os planos da vida, mesmo nos planos espirituais mais próximos à Terra. Então, mesmo nos planos espirituais, a gente vê isso, quem estudou o livro Nosso Lar vai ver isso, mesmo nos planos espirituais ligados ao nosso planeta, o casamento ainda existe. Os espíritos se unem para tarefas sagradas do aperfeiçoamento, tá? Eles se unem para os dois juntos poder trabalhar, evoluir e se aperfeiçoar. Observemos a natureza. As pedras se unem, oferecendo maior segurança e firmeza à própria terra. As árvores, juntas, aliam as suas forças para a purificação do ar e a transmutação dos elementos, proporcionando melhoria de vida. Os animais andam unidos segundo a sua espécie, para que não falte o crescimento, reproduzindo-se na ordem a que pertence. E os homens não poderiam fugir à regra estabelecida pela lei do crescer e multiplicai.
Para conservar a espécie dentro de certas normas, surgiu na sociedade o casamento. Instituição essa que assegura e dá caminhos novos ao amor dos que juntos convivem. O casamento é semente de amor que no amanhã deve se entender universalmente. O casamento, vou repetir, é semente de amor que no futuro deve se entender universalmente. Vamos gravar isso aqui que mais para frente eu vou buscar isso, tá, gente? A formação de um lar é um ponto alto do progresso da humanidade. A família é uma escola onde aprendemos a vencer a nós mesmos para depois entrarmos na universidade constituída de todos os povos e onde os professores são os pais e os filhos, irmãos e parentes. Então, a família é uma escola para, no futuro, toda a humanidade, ele está fazendo a comparação. A família é a base, é uma escola. No futuro, toda a universalidade vai ser uma universidade. Quem não aprender a amar os mais próximos, como poderá entender e amar os mais distantes? Comecemos primeiro dentro de casa, que é a porta para descobrirmos o amor universal. Tudo que a gente aprende na nossa família, por mais diferenças que a gente possa ter dentro da nossa família, por mais problemas que a gente possa ter com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, no frigir dos ovos você está ali sempre protegendo. Eu posso brigar com meu irmão, mas eu não admito que ninguém venha brigar com ele ou falar mal dele. Geralmente todo mundo é assim, né? A gente pode se quebrar nos tapas dentro de casa, mas não admite que ninguém de fora venha dar pitaco naquilo ali. Mas isso aqui, o que ele fala dessa família, no futuro, o universo vai ser assim. A tendência é que esse amor familiar se abranja para todo o universo. Porque é assim que funciona com os espíritos mais elevados, com os espíritos puros. Quando Jesus falou quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e ele mostrou, esse aqui são minhas mães, esse aqui é minha mãe e meus irmãos. Ele não estava desfazendo da família, de jeito nenhum. Mas ele estava mostrando ali que a afinidade é muito mais importante do que os laços sanguíneos. No futuro, a gente ainda não está ainda nesse processo, a gente está caminhando para esse processo. A gente ainda está num planeta de provas e expiações, a gente ainda está bem limitadozinho para chegar lá. Mas quando a gente chegar no futuro, a gente não vai haver mais essa questão de família, porque a família vai ser uma só, vai ser uma família universal. Todos nós vamos nos amar como se fosse pai, irmão, irmã, mãe. Está longe? Para a gente ainda está longe. Ainda está bastante longe. Continuando. Certas pessoas desequilibradas, eu marquei, ó, ele fez isso aqui, ó, gente. Certas pessoas desequilibradas pregam por todos os ventos contra o casamento, intentando desmanchar essa instituição sagrada, onde dois seres se unem, dando oportunidades para a chegada de outros espíritos aqui na Terra. Porém, o vento leva suas palavras por lhes faltar a verdade. Esses nossos irmãos fundamentam suas emoções com capa de ideal no proselitismo escandaloso e nas paixões inferiores, de modo a fazer desaparecer compromissos e tirar dos seus caminhos a responsabilidade. Todavia, nada consegue fora da lei de harmonia e de equilíbrio, porque Deus, com seus planos de luz, permanece inabalável pela luz do amor. Escutemos o chamado do Mestre para a educação dos nossos sentimentos e pela harmonia de todas as coisas. Sejamos sempre ordeiros em tudo, na justiça e no amor. E se nossa missão for casar, porque não é para todo mundo o casamento. Nem todos se casam. Certo? O casamento não foi feito para todo mundo. A gente vê
Por exemplo, vamos trazer exemplos dentro da nossa doutrina. O Chico Xavier, o Divaldo. A grandiosidade de trabalho que eles fizeram, se eles realmente tivessem uma família, fossem casados, será que eles teriam tempo e capacidade de executar todos aqueles trabalhos? E será que eles deixaram de amar porque não tinham família? Lógico que não, né, gente? Então, eles já estão além do que... A gente consegue amar aqueles que estão do nosso lado. Eles, quantos filhos Divaldo teve? Quantas crianças ele criou? A gente já teve a oportunidade, eu e a Lu, de hospedar a neta mais velha do Divaldo, aqui em casa. A Anete Guimarães. Ela veio dar palestra aqui conosco, passou uma semana conosco lá em casa. Ela é filha da primeira criança que o Divaldo adotou. Ela é uma psicóloga muito boa e uma palestrante excelente. Ela deu palestra aqui no Getú, quando o Getú ainda estava em Marlboro. Então, quantos filhos, quantos netos, quantos bisnetos o Divaldo teve do coração? E Chico, quantas mães ele teve? Então, esses dois, é lógico que tem dezenas e centenas de outros. Estou trazendo esses dois que é mais fácil para a gente, está mais perto da gente. Então, eles já transcenderam essa questão de amar só a nossa família. Eu perdi aqui onde estava. Todavia, nada consegue fora da lei e de harmonia... Não, isso aqui eu já li, desculpa. Ok. Destruir o casamento. É. E se nossa missão for casar, que cumpramos nossos deveres na honra e no trabalho, porque Jesus voltará e aparecerá dessa vez dentro de nós. Olha que interessante isso aqui. Tem religiões que esperam Jesus voltar, né? E aqui ele fala, Jesus voltará dentro de nós. Do mesmo jeito que ele falava, eu estou no Pai e o Pai está comigo, um dia a gente vai estar integralmente com ele. A gente já carrega um pouquinho dele dentro de nós. Mas um dia ele vai estar integralmente dentro da gente. E aí sim ele vai voltar. Porque como ele, todos nós somos deuses também. Não Deus, tá, gente? Mas todos nós somos deuses que nem Jesus. Então, um dia a gente vai colocar isso para fora. A gente vai exteriorizar esse sentimento divino que Jesus carrega com ele, que é o amor. A paz seja convosco. E a paz do Senhor, quando ele aparecer, Jesus, aparecer na nossa intimidade, permanecerá eternamente. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Isso aqui está em Lucas, capítulo 12, versículo 43. Bem-aventurados aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Que o Senhor nos encontre sempre fazendo a caridade e amando todas as criaturas. Jesus disse que no céu não se casa nem se dá em casamento. No entanto, isso é no céu. No céu, gente. A gente não está falando no planeta, a gente não está falando nos mundos que tem ao nosso redor, porque existem mundos ao nosso redor. Aqui nessa sala, hoje em dia, tem multidões de pessoas desencarnadas que a gente não consegue ver. Existem mundos ao nosso redor que a gente não consegue ver. Eu não estou falando ainda de céu, não, de planetas puros, de planos puros, não. Tá? Lá, como eu já falei anteriormente, não existe o casamento. Por quê? Porque todos se amam universalmente. Não precisa ter a instituição do casamento. Porque todos já absorveram e exteriorizam esse sentimento de amor. A gente ainda está bem longe disso. Mas a gente está caminhando, tá, gente? A gente está caminhando. A gente tem que ser consciente das coisas. Nós somos espíritos ainda que falhamos muito, certo? Espíritos que ainda estamos muito longe, a gente ainda vai passar por uma transição, a gente nem passou pela transição, vai passar por uma transição e vamos passar por outras e outras e outras. Mas isso vai demorar
centenas, milhares de anos até a gente chegar lá. O Kaique estava falando aqui de Jesus. Gente, nosso planeta existe há milhões de anos. Certo? Quantos anos, alguém sabe quantos anos tem o nosso planeta, que a ciência já provou? Ninguém arrisca, não? É bilhões de anos. 4 bilhões de anos. Há 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito crístico, porque foi ele que fez o nosso planeta. Ele já era um espírito crístico. Ele que criou o que a ciência fala do Big Bang, foi ele que deu início a isso aí. Então ele já era um espírito como ele é hoje em dia. Agora, quanto tempo Jesus demorou, porque o sistema galáxico que Jesus cresceu e se desenvolveu para ser o que ele é hoje em dia, já não existe mais, já deixou de existir. Então, agora, quanto tempo esse espírito demorou para ser o que ele era 4 bilhões de anos atrás? Se brincar, mais outros 4 bilhões. Não sei, ninguém sabe, ninguém tem ideia disso. Então, a gente tem muitos milhões de anos pela frente. Aliás, a gente vai ter a eternidade pela frente, porque o espírito não vai deixar de existir. A partir do momento que foi dado o nosso pontapé inicial, a gente só vai crescer. A gente pode parar, estacionar, andar para trás a gente não anda, mas a gente só vai crescer. Então a gente tem muito tempo. A gente não deve ficar pensando, porque eu sou o espírito ainda que não cheguei a determinado nível. A gente não deve ficar triste por causa disso. Tudo faz parte do processo, certo? A gente tem que pensar que a gente não é um espírito atrasado, tá? A gente é um espírito que está em desenvolvimento, está progredindo, porque ninguém sabe. Pode ser que a gente tenha, é lógico que a gente não saiu da forma um dia desse, mas a gente está desenvolvendo e cada vida que a gente vai, cada vez que a gente vai e volta, a gente está sempre aprendendo um pouquinho mais. Mas a gente pode acelerar isso? Pode. A gente pode acelerar a nossa caminhada, tá, gente? A gente pode deixar descruzar os braços e começar a trabalhar. Jesus diz... Tá. Em planos elevados, o espírito se encontra despido de corpo material. E se ainda carrega o corpo de desejo, esse se encontra pelas circunstâncias espiritualizados. Enquanto o homem não alcançar a perfeição de seus sentimentos, ele precisa ligar-se a outrem pela lei humana. Okay? Enquanto nós ainda não nos encontrarmos despidos desses sentimentos, a gente ainda precisa se ligar a outras pessoas. Porque um ajuda o outro. De modo que o amor divino eleve todos os sentimentos. O casamento é o meio de se educar para os que desejam aprender. Então, gente, o casamento, ele é preciso. É para todo mundo? Não, depende do nosso objetivo no momento aqui nessa encarnação. Mas ele precisa existir para que, do mesmo jeito que a paternidade e a maternidade não é para todo mundo. Eu e a Lu, por exemplo, a gente tentou ter filhos, não conseguiu. A gente procurou até tentar adotar aqui, mas no momento seria inviável, porque na época a gente ainda estava em questão de documentação, de tudo. Então foi complicado, era muito difícil, tanto aqui, tanto no Brasil. Mas hoje em dia isso não passa pela nossa cabeça. Porque se a gente tivesse tido filhos, provavelmente a gente não se dedicaria tanto aqui ao Getú como a gente se dedica, como a gente vem se dedicando, eu aqui há 20 e tantos anos no Getú. Então talvez a gente não tivesse se dedicado tanto. 25. Não, o Getú tem 25, eu estou a 24. Estou um ano a menos do que o Getú. Eu cheguei, o Getú já tinha um aninho de vida. Então, a Rose e o Wallace estão a 25. Eles foram fundadores. Eu cheguei aqui já tinha um ano de vida, o Getú. Então, talvez a gente não tivesse tempo de se dedicar tanto aqui ao Getú como a gente se dedica. Então,
Cada um tem uma função aqui. Cada um tem uma meta aqui nessa encarnação. A gente precisa descobrir a nossa meta e tentar fazer com que a gente faça o melhor possível daquilo ali, do nosso objetivo aqui no planeta. Tá? Cada um vem com uma missão. Não vamos pensar em missão, em coisa grandiosa, porque muitas vezes a gente fala a palavra missão, a gente pensa que é uma coisa... Muitas das vezes uma pessoa é uma missão, um missionário feito de Valdo, feito Chico, como eu falei. Muitas vezes a missão da pessoa é criar os filhos. Não deixa de ser uma missão. Cada um tem um tempo certo de fazer determinada coisa. E a gente vai passar por várias situações diferentes, certo? Uns têm a missão de vir como mãe, outros de vir como pai. Numa outra encarnação, isso aí pode inverter. A mãe pode ser pai ou ser filho. Isso aí vai inverter, tá? A gente sabe, a gente está falando aqui, gente, por enquanto, de uma lei divina, tá? A gente não está falando da lei dos homens, tá? Porque nesse mesmo capítulo vai se falar de divórcio também, ok? Então, a gente está falando de uma lei divina criada por Deus. O divórcio é a lei dos homens. E vem falar aqui, o Livro dos Espíritos, ele fala que se o divórcio existe, é porque a gente não está preparado. O ideal é não ter o divórcio, tá? Mas antes ter um divórcio do que permanecer casado, um agredindo o outro. O ideal é que não haja o divórcio. Mas antes ter um divórcio, que é uma lei humana, o divórcio. Mas antes ter do que os dois ficarem se degladiando dentro de um lar. E trazer consequências piores ainda para o futuro. Então, a próxima pergunta, eu queria muito fazer essa pergunta, porque eu botei esse quadrinho branco aqui, tá? Gente, que daqui a pouco eu vou trazer um ensinamento aqui desse livro aqui, ó. Aqueles que já passaram pelos nossos cursos sabem que esse livro aqui é uma fonte de muito ensinamento. E muitas das coisas que a gente vê aqui no dia a dia estudando o Livro dos Espíritos, a gente tem exemplos aqui muito bons nesse livro, tá? A próxima questão é a 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na natureza ou somente na lei humana? Deixa eu fazer a pergunta de outra forma. Tá. Porque eu tenho duas traduções do Livro dos Espíritos aqui. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Acabar o casamento. Quem respondeu as duas? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem mudar suas leis. É como eu falei, o divórcio, as leis humanas, elas mudam. A lei na época de Jesus, a lei na época de Moisés, o olho por olho, dente por dente. Hoje em dia, Jesus, há 2000 anos atrás, trouxe a lei do amor. E acabou com essa lei do olho por olho, dele por dentro. E os 10 mandamentos ele compilou só em 2. Amar ao nosso Pai sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, ele veio trazer a lei do amor. E esses 10 mandamentos estão sintetizados nesses 2. Então, a lei humana é uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Por que da natureza? Porque a lei da natureza é a lei divina, é a lei criada por Deus. Tá? E a lei dos homens muda todo o tempo. E no Brasil, muda de acordo com o juiz, né? O que o juiz interpretar, aquela é a lei. Mas isso é outra história, tá? Então, o que é que Miramês nos traz aqui? Não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Ele está dizendo aqui, não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus ajuntou é bem diferente de separar o que os instintos inferiores uniram. Gente, separar o que Deus uniu é bem diferente do que os nossos instintos uniam.
Quantos casamentos a gente vê realmente de amor? A gente vê casamento, aqui nesse país, a gente vê casamento, pessoas que se casam por causa de documentos. A gente vê pessoas que se casam por causa de condições financeiras. A gente vê pessoas que se casam por causa de aparências físicas. Ah, eu vou casar com ela porque ela é uma gata, não é? Eu vou casar com ele porque ele é sarado, é bonitão. Então, são os interesses humanos, não é o sentimento, ele está falando aqui de sentimento divino, do amor. Então, hoje em dia, são poucos os casos do sentimento de amor. Eu ia usar aquilo ali, mas mais para frente eu vou ler mais um pouquinho, daqui a pouco eu uso o quadro branco. O problema sério do casamento é a sintonia por afinidade espiritual. Os que se unem por amor verdadeiro, nada do mundo faz separar, nem mesmo a morte. Abre parênteses, desencarne, porque morte não existe, né? Nem mesmo o desencarne, as pessoas que amam realmente, os casais que se amam, nem o desencarne faz separar. Pode até em outras vidas não vir como marido e mulher, mas vão vir como irmãos, como parentes, ou até mesmo como amigos, mas vão estar juntos ali porque é um amor verdadeiro. As leis de Deus são imutáveis em todas as suas ações diante dos homens, coisas e mesmo no seio dos próprios espíritos puros. No entanto, para cada ser, elas se apresentam de acordo com a evolução já conquistada. Então, de acordo com a nossa evolução, gente, é que a gente vai cada vez mais adquirindo esse amor que eles falam aqui. Se bem vivemos, bem recebemos o merecido pela forma do amor na qualidade da justiça. Compete a cada um esforçar-se para melhorar, que todas as mudanças operar-se-ão na sua intimidade, e cada vez mais conhecer-se-á a lei natural, que sempre é protetora, pois para isso ela foi criada. Tudo que se une por sintonia tem laços duradouros, porém a união por interesse, ela é passageira, porque não existe amor e se encontra sob a influência do egoísmo. As uniões por interesse, repetindo, encontram sob a influência do egoísmo. E aqui no Livro dos Espíritos ele fala que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas da natureza. O casamento é uma lei natural para que a sociedade firme seus alicerces na comunhão de ideias afins. Quando um dos cônjuges foge a determinados preceitos de harmonia do lar, aparece, pela força da necessidade, o divórcio. Os cônjuges pedem uma separação e Deus permitiu que isto fosse estatuído por lei. Então, o divórcio foi permitido porque Deus permitiu. Por lei foi criado porque Deus permitiu. Porque, gente, nada acontece, não cai uma folha de um pé que não tenha a permissão de Deus. Você pergunta, Deus está preocupado com a folha que caiu no céu? Não é diretamente Deus. Deus tem os trabalhadores, Deus tem os espíritos, é uma escala hierárquica e cada espírito toma conta de um determinado setor. Até dos setores jurídicos das leis que governa cada país, cada instituição. Tem espíritos tomando conta daquilo. Tem espíritos que tomam conta do nosso lar, que faz a segurança do nosso lar e proteção do nosso lar. Tem espíritos que tomam conta dessa casa aqui e de outras instituições religiosas. A coisa do outro lado que a gente não consegue ver é muito maior do que as coisas que a gente consegue ver. A gente consegue ver em 3 dimensões. O ser humano consegue ver em 3 dimensões. Profundidade, altura e largura. Mas existem muito mais dimensões que a nossa visão não consegue ver. A gente consegue ver, a gente consegue escutar
em certas ondas vibratórias de megahertz. Tem um limite, uma faixa. Mas existem outras ondas que a gente não consegue escutar, que os nossos cachorros escutam diferente da gente. E outros animais escutam diferente da gente. Quando a gente fala em outros mundos, não é preciso que os outros mundos estejam fora daqui do planeta. Existem outras dimensões nos rodeando. Deixa eu falar que meu tempo está acabando. Daqui a pouco eu vou roubar um pouquinho do horário do Evangelho do Rafael. Os cônjuges pedem uma separação e Deus permitiu que isso fosse estatuído por lei. No entanto, ela pode desaparecer quando as criaturas se conscientizarem dos seus deveres e passarem a amar sem exigências e com nobreza de coração. A indissolubilidade do casamento é imposição humana, contrária à lei da natureza. Porque se tudo se encontra movendo em mutações variadas, compreendemos, pois, que o amor é universal. A própria lei da Terra dá essa garantia somente enquanto vivem as duas criaturas. Depois de se encontrarem livres da matéria, elas poderão permanecer unidas pelo sentimento, pela sintonia que o amor faz gerar. É isso aí que eu queria trazer. Ó. Há muitos casamentos de provas. Quem se lembra desse daí na aula do nosso lar? Capítulo 18 e capítulo 38, eu acho. Deixa eu ver aqui. Capítulo 20 e capítulo 38. A dona Laura, na casa de Tobias, o André Luiz na casa de Tobias, falando a respeito do caso Tobias, e depois ele comentando com dona Laura. Ele fala, ó, há muitos casamentos de provas, há casamentos por interesse e há casamentos por missões. Eu trouxe esse quadrinho aqui, gente. Ó, aqui, ó. Vamos fazer uma pirâmide aqui, tá? Dá para ver, todo mundo ver? Aqui, ó. Uma pirâmide. 3 tipos de casamento, tá, gente? A primeira, pouquíssimos casos aqui no nosso planeta de casamento por amor verdadeiro. Tá? O amor verdadeiro, pouquíssimo. Na verdade, eu fui até generoso, ó. Tem que ser isso aqui, ó. Pouquíssimo de amor verdadeiro. Isso eu não estou inventando, não, tá? Tá no nosso lar e tá aqui no livro do Miramês. Alguns casos de casamentos por afinidade e fraternidade. Tá, eu também fui generoso aqui, eu vou diminuir um pouquinho, tá? Agora, adivinha o que é isso aqui, ó? A grande massa. Provação. É isso que é o nosso planeta Terra hoje em dia. A grande maioria dos casamentos é provação. Tá? Agora, à medida, gente, que o nosso planeta está crescendo, vai crescendo, que nós vamos crescendo, isso aqui, ó, vai mudando. Isso aqui vai baixando, isso aqui vai aumentando. Vai chegar um dia que tudo isso aqui vai se apagar, tá? E isso aqui vai ser tudo amor. Esse é que é o futuro, nosso futuro. Entendeu? Para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar dentro de nós. A gente tem que nos melhorar, a gente tem que fazer esse trabalho diário. Tá bom, gente? Meu tempo já que passou demais. Tá? O Evangelho está com o Rafael. Boa tarde. Boa tarde não. Bom dia ainda. Daqui a pouco é boa tarde. Rafael, pode vir. Bom dia, gente. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Para quem não sabe, eu sou o Rafael Oliveira. Para quem está assistindo aí, para quem está vindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. É interessante, né? Primeiro com a abertura do Kaique, onde ele fala da lição, né, que é a número 62 do livro, e eu até pedi porque, cara, é incrível pelas coisas que a gente vai falar, como Deus vai trabalhando nos assuntos, né? E o tema que eu escolhi é um tema que é do capítulo 16 do Evangelho, que tem um mancebo, que significa um rapaz, um jovem, faz a seguinte pergunta a Jesus, né? Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Né? E essa pergunta, ela mexeu muito comigo, e vocês vão entender por quê, porque me fez refletir
muitas coisas na minha vida. E aí, o Kaique entra com a lição do livro Pão Nosso, no 62, fala de Jesus para o homem. Ela praticamente ela vem falar da dificuldade que Jesus teve, né, para realmente vir aqui e poder... Estão escutando, gente? Pronto, então assim, de poder, como ele falou aqui, do sofrimento, né? A gente olha como sofrimento, né? Para ele vir aqui, e é feito a gente, hoje talvez, vou falar por mim, hoje comparando com o Brasil, hoje o meu padrão de vida é melhor do que eu tinha no Brasil. Eu amanhã ter que sair daqui e ir para uma favela, vamos dizer assim. Então o sofrimento vai ser grande, olhando assim. Mas quantas pessoas fazem isso por amor? Então o que Jesus fez não foi sofrimento, foi amor. Mas quando eu olhei essa lição que fala Jesus para o homem, é a mesma coisa da gente para Jesus. Porque quando a gente decide caminhar com esse evangelho, divulgar esse evangelho, viver esse evangelho, para muita gente a gente sofre, porque a gente sofre muita discriminação, perda de amigos. Eu tive isso, porque quando eu descobri esse evangelho na minha vida, eu tentei passar isso para as pessoas, pela mudança que eu tive, e eu fui muitas vezes taxado como um fanático, porque eu vim ao centro, porque eu estava trabalhando, sabe? Mas isso é entendimento. Então, para aquelas pessoas, ou eu sou doente, eu sou fanático, né? Ou é sofrimento para mim, porque achar que você sair daqui para ir no centro no dia de domingo como esse aqui, em vez de estar no churrasco tomando cerveja, né? Vir para cá um sofrimento. Não é, é alívio. É alívio para o meu coração, é enriquecimento para a minha vida, porque é um conhecimento que transforma, me fortalece para essa caminhada que eu quero. E em nenhum momento eu deixo de viver. É como o Carlos falou da missão do casamento. Para alguns, é como ser o 007, a missão impossível. É um sofrimento terrível, né? Então, muitos aqui são 007, né? A missão impossível. Para outros, não, é a felicidade eterna. Eu falo por mim, meu primeiro casamento foi o 007. Foi uma missão impossível. E não deu certo, né? Foi muito desentendimento, talvez a falta de experiência de muitos. Hoje, graças a Deus, sou casado há 21 anos. Sou muito feliz com a esposa que eu tenho. Amo verdadeiramente pelos filhos que ela me deu, pela pessoa maravilhosa que ela é, por cuidar de mim, dos meus filhos, da casa, que não é fácil, porque temos pensamentos diferentes, somos pessoas diferentes. Mas quando o amor existe, nada disso atrapalha. Nada. E a prova, ela vem com o tempo, né? No meu caso, são 21 anos. Né? Onde a doença chega, onde a falta de dinheiro chega, e a pessoa está do teu lado, isso é amor, não é sofrimento. Porque os dois estão juntos, estão lutando junto. Mas quando um só luta e o outro não faz nada, isso é sofrimento. E aí, na leitura fala o seguinte, né? O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores e muito mais. E isso são as escolhas que nós fazemos. Deixar de viver essa vida lá fora e buscar esse conhecimento, que é a salvação da nossa vida, é bênção, não é sofrimento. O sofrimento pode ser para o corpo, para a matéria, para a gente vir, porque nós sofremos para reencarnar. É que a gente não lembra. Mas é dolorido. É dolorido. Dolorido não o nascimento em si, mas é saber das responsabilidades que nós vamos ter e que assumimos, e o medo de fracassar. E fracassamos. Não uma, mas várias vezes.
E aí o medo de voltar ao plano, à verdadeira casa, com mais erros, uma bagagem mais pesada. Que muitos de nós vamos fazer isso. Alguns não. Pelas escolhas que vocês estão fazendo de hoje estarem aqui, de buscar um conhecimento dentro dessa casa, através do estudo, de buscarem esse conhecimento e tentarem diariamente serem pessoas melhores. Então amanhã a recompensa vai ser diferente. Então, aí eu começo com a pergunta que eu fiz. Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Isso está no capítulo 16, que é onde fala, não se pode servir a Deus nem a Mamon. E é o primeiro item que fala-se, salvação dos ricos. Mas eu vou entrar um pouquinho mais a fundo, não só nesse item, para que a gente possa ter um entendimento melhor dessa pergunta, que é salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas capítulo 16, versículo 13. Então aproximou-se dele um mancebo e disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe, e ao teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é ainda que me falta? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi, todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos, digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, a resposta está aí para a pergunta que eu comecei com vocês, que o jovem falou, perguntou a Jesus, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Vivemos hoje atrás de riqueza, em busca de amontoar riquezas que não têm valor nenhum. A maior riqueza estamos deixando de lado. O amor à nossa família, aos nossos próximos. E não precisa ir muito longe. Aos mais antigos aqui, que têm seus 50 anos, assim como eu, é só olhar no passado, na nossa infância, e ver como a família era feliz. Não tínhamos bem, mas tínhamos um prato de comida na mesa. Não tínhamos bicicleta, mas tínhamos verdadeiros amigos para brincar. Quando alguém estava sofrendo, o amigo olhava, sentava do seu lado para te conversar e te dar uma palavra de amor, de carinho, dizer, eu estou contigo. A gente está junto, você vai conseguir. Hoje, você vai contar de algum problema seu, as pessoas às vezes zombam de você. Não, isso vai passar, mas quando sai, a primeira coisa é falar de você. O resultado está aí. A ansiedade em alta, a depressão em alta, suicídio em alta. A cada 8 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. 8 segundos.
Vocês têm noção de quantas vidas são ceifadas por dia? Por causa do desespero? Isso é falta de amor. Isso é falta de luz na vida das pessoas. A riqueza, ela não é nenhum problema para ninguém. E ela faz parte do nosso progresso e da nossa evolução. Assim como a pobreza e todas as outras coisas. Mas deixar com que a riqueza tome conta da gente, deixar que ela responda por nós, esse é o perigo. E aí é onde está o erro. A riqueza, sendo bem usada, ela traz felicidade, ela traz alegria, ela transforma vidas. Se eu pego uma riqueza, eu vou dar um exemplo de um jogador de futebol que há uns anos atrás, talvez uns 8, 10 anos atrás, ele fez uma festa em Paris, onde ele pegou várias garrafas, talvez 20 garrafas de champanhe, que cada garrafa dessa custava, se eu não me engano, 7.000 euros para jogar. 7.000 euros. Acho que foram mais de 20 garrafas de champanhe, só dessas garrafas. Quantas pessoas passando fome, a pessoa jogando a bebida fora. Aí eu pego esses 7.000 euros, eu mando para a África, eu ajudo a casa espírita. Eu não vou trazer felicidade? A felicidade foi para ele e para aquelas pessoas, aquele grupo. Mas a minha, quando eu pego e faço essas doações e procuro trazer o bem ao próximo, ao meu irmão, ela é uma felicidade em conjunto. Em conjunto. E a felicidade é mútua. É para todos. É isso que Jesus quis explicar. Venda tudo e me segue. Que é o verdadeiro tesouro, está com ele. E é isso que a gente tem que enxergar. Gente, eu moro aqui nos Estados Unidos há 25 anos. O que eu vi de família se acabando aqui, destruída, casamento sendo destruído, porque pessoas viviam em torno da riqueza, do sonho americano. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E os filhos largados. Um trabalhava de dia, um trabalhava de noite, e os filhos lá. E aí toma o tablet, toma o telefone, toma o dinheiro. E as crianças sendo cuidadas onde? Nas ruas, com as babysitters. Cada um aqui sabe a sua necessidade. Há tempo que a gente tem que trabalhar muito. Eu, durante 2 anos, quando cheguei aqui, eu trabalhava 20 horas. Eu dormia 4 horas por dia. Eu dormia dentro de um carro, para eu não ter que dirigir até a minha casa, porque eu tinha 3 empregos. Hoje eu não faço isso mais. Uma, porque eu não tenho condições físicas. Se acontecer alguma coisa muito séria, tiver que fazer, eu vou, mas eu vou morrendo, literalmente. Sabe, porque meu corpo, eu não aguento passar uma noite em claro. Eu não aguento. Sabe? E graças a Deus, nessa época, foi a época que eu realmente tinha me separado. A minha ex voltou para o Brasil com a minha filha. E eu fiquei cheio de dívida. E aí, vamos trabalhar. Tentei durante 2 anos, eu fiz isso para repor. Não valeu a pena. Sim, não. Sim, por ter conseguido me livrar dos débitos adquiridos, né? Não pelo que eu perdi da minha vida, de trabalhar tanto e não aproveitar nada, 7 dias da semana, né? Que a dor, o desgaste do corpo, mas foi uma necessidade. Devido a alguns erros eu tive que pagar, e foi dessa forma. E quando eu falo isso aqui, dessa pergunta que eu falei para vocês, isso mexe comigo, porque me fez lembrar, é porque quando a gente está com dinheiro, a gente esquece de Deus. E eu lembro muito bem disso, eu já falei algumas vezes aqui, porque eu sou espírita desde o Brasil, e quando vim para cá, eu deixei tudo. Deixei de frequentar a casa. Uma que eu não sabia que nos Estados Unidos tinha casa espírita.
Quando eu descobri, dava 1 hora da minha casa, eu usava desculpa que era longe. Mas eu saía da minha casa para Cape Cod, para uma praia, para Plymouth, para New Hampshire, Rhode Island. Dirigia 2 horas. Mas a preguiça era grande para dizer que, poxa, pro centro é muito longe. Porque a reunião era durante a semana. Tá me entendendo? A desculpa. Porque quando a gente quer, a gente faz. A gente não decidiu para cá, lutou, algumas pessoas atravessaram o México, aquele inferno todinho, para perder suas vidas, arriscando perder suas vidas para chegar aqui e dar o melhor para sua família. São escolhas. E eu fiz escolhas erradas na minha vida. Mas quando eu decidi, eu encontrei que foi através da dor que eu cheguei nessa casa, e eu decidi mudar a minha vida, aí é onde entra a lição. São os sofrimentos que nós passamos. Porque algumas pessoas acham que quando a gente decide seguir Jesus, seguir esse evangelho, buscar ser uma pessoa melhor todos os dias, acha que vai ser fácil. Acha que vai ter um bocado de espírito aqui em volta de mim, impedindo que o mal chegue perto de mim. Mas o mal está em mim, porque sou eu que dou espaço. Sou eu que atraio esses espíritos para perto de mim. Somos nós, todos nós aqui. Também somos nós que atraímos para perto os espíritos bons. São eles que vêm com a gente aqui para casa, que quando a gente está com preguiça, ele fala, não, vamos lá para o centro. E você decidir, e chega aqui, você encontra uma palavra de amor através da abertura, uma palavra de conhecimento através do livro dos Espíritos, e encontra o amor vivo através do Evangelho de Jesus. Então o que eu quero dizer, gente, riqueza não é problema, mas é ter o cuidado. Tem um ditado que diz, você quer conhecer um homem de verdade, dê poder e dinheiro a ele. E aí você vai descobrir quem é. E é verdade. E é verdade. Então, no meio da turba, um homem lhes disse, mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança e nos tocou. Jesus lhe disse, ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou, tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que um homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ela possua. A vida de ninguém aqui depende dos bens que vocês possuem. Muita gente aqui quer acumular para que os filhos não passem dificuldade, mas às vezes vocês estão criando um problema para os filhos de vocês. Quantas famílias se desfazem quando um pai e uma mãe morrem por causa de um pedaço de terra, por causa de um carro, uma moto? E eu já vi isso de perto, gente, dentro da minha própria família. Dentro da minha própria família. E detalhe, os pais ainda vivos. Os filhos darem calote no próprio pai e na mãe. Interessante é que isso está parecendo notícia comum, né? Porque você olha, todo mundo conhece alguém aqui nessa situação, que conhece alguém que passou por isso. Aí ele continua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que entretinha a pesar consigo mesmo assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és,
esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste. É o que acontece, aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Cuidado, muito cuidado com as escolhas que vocês fazem, gente. Observem, sabe, as escolhas que vocês estão fazendo na vida de vocês. Nós precisamos ainda trabalhar, porque estamos num planeta que o trabalho ainda é necessário, que depender do dinheiro é necessário. Mas não deixem que isso tome conta da vida de vocês. Não deixem que vocês percam a vida pelo bem material. Quanta gente chegou aqui atrás de uma riqueza e quando chegou aqui descobriu que a maior riqueza deixou no Brasil. Os pais, mães, filhos, avós. Eu estou há 25 anos aqui sem ver minha família. Quantos parentes eu perdi? Perdi meu irmão em 2008 num acidente de carro aos 30 anos de idade. E não pude dar um abraço no meu pai. Um único abraço. Tanta gente com tanto dinheiro. Aí o Covid chegou. E as pessoas morreram por uma coisa que não se comprava. O oxigênio. Quantas pessoas milionárias morreram? Isso é para provar que o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra tudo. Mas bem usado, ele é bênção. Na vida de quem recebe e na vida de quem pratica a caridade. Reflitam. Reflitam mesmo, gente. Algumas vezes tenho uma empresa de construção, mas hoje não trabalho com ela, né? Trabalho para um amigo meu, prestando serviço. E eu lembro quando eu montei a minha primeira vez que eu montei uma empresa, e uma das coisas, eu estava aqui já no Getú, e uma das coisas que eu pedi, eu fiz uma prece e falei assim, Deus, que se for para eu me afastar das coisas que eu estou vivendo hoje, desse conhecimento, não permita que isso aconteça na minha vida, que a riqueza atrapalhe. E do nada a minha empresa, pum, era eu e mais um. Do nada eu já estava com 10 pessoas trabalhando. Eu chegava em casa tarde, eu comecei a faltar muito aqui no Getú. As aberturas, os trabalhos da quinta-feira, por causa de trabalho, aquela coisa. Do nada eu perco. Eu levei um tombo de um contrato muito grande, eu acabei. Na época eu fiquei muito revoltado, cara, por que isso está acontecendo? Aí voltei para cá, né? E aí aqui eu entendi a resposta. Eu tinha feito a prece pedindo para que Deus não permitisse que eu me afastasse do que Ele estava me dando, da verdadeira riqueza. E isso foi uma resposta. Hoje eu vejo como resposta na minha vida. Arrumei um outro trabalho recentemente, onde eu tinha que estar viajando para a Flórida. Eu passava 2, 3 semanas na Flórida, uma semana aqui, 1 semana e meia. Mas graças a Deus eu vinha. Teve uma vez só que eu tinha um domingo para fazer, eu estava na Flórida, eu peguei um avião, vim para cá. No sábado, fiz a abertura, no domingo já saí daqui e fui para o aeroporto. Aí do nada, uma pessoa, a equipe sofre um acidente no Texas e a empresa pede documento de todo mundo. Eu ainda não tenho o meu. E aí eu perdi o trabalho. E aí voltei para cá de novo. Então Deus, para mim, está respondendo que o meu lugar aqui no Getú, estudando, trabalhando, aprendendo sempre. Hoje, graças a Deus, esse estudo transformou a minha vida, esse trabalho transforma a minha vida, onde eu estou aqui auxiliando, dando aula, venho nas terças-feiras dar palestra,
Estou nas quintas-feiras trabalhando. Nas quartas visito pessoas nos hospitais que têm câncer e outros problemas. Visito pessoas em casa. Aos domingos estou aqui. Tenho hoje um Instagram espírita onde eu levo conhecimento através de abertura, de estudo às pessoas que querem conhecer um pouco, porque é uma forma da gente retribuir o que a gente aprendeu aqui. Como eu falei, eu cheguei aqui doente. E ainda estou doente, porque não sou perfeito. Mas isso aqui me ajuda. Isso aqui é a minha muleta que faz com que eu caminhe todos os dias. Que eu não caia. Então, gente, que vocês possam refletir, sabe, na verdadeira riqueza que é espiritual, que é a família, que é o amor, que é a caridade, que é amar um ao outro, que é se respeitar, respeitar as diferenças. Reflitam. A oportunidade que a gente está tendo aqui é única, gente. Talvez muitos de nós não vamos voltar aqui, nem tão cedo. Nem tão cedo. Então aproveitem. Cheguem em casa, releiam a lição da abertura, releiam a lição do Livro dos Espíritos, o Evangelho, capítulo 16. Que Deus possa abençoar imensamente a cada um de vocês, com muito amor, nesse domingo, no começo de uma semana, que seja uma semana de muita bênção. Aproveite as oportunidades que vocês estão tendo hoje, amanhã e sempre. E lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele salva. Convido vocês para que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Pai Maior. E assim, Jesus, queremos te agradecer a oportunidade que desse a cada um de nós de estarmos aqui em teu nome, nesse domingo, para um aprendizado em nossas vidas que vem nos fortalecer ainda mais. Jesus, que esse Evangelho possa transformar os nossos corações, nos levando sempre a praticar a caridade, não deixando que a matéria, através da riqueza, do dinheiro, não corrompa nossos corações, que não impeça da gente praticar a caridade com os nossos irmãos lá fora, que possamos ter o entendimento de saber usar o dinheiro em nossas vidas, a riqueza que a gente tem, seja um. Tu sabe a condição de cada um aqui, mestre. Toca o nosso coração, enchendo de amor a nossa vida, e que possamos assim retribuir toda essa energia e esse amor aos irmãos que vamos encontrar no nosso dia a dia de hoje, amanhã, dessa semana. Que a tua paz e o teu amor esteja com a gente hoje e sempre, e que tu seja sempre fonte de luz em nossa vida. Que assim seja. Bom domingo para todos vocês, gente. Muito obrigado.